Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38. Diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegre-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Os irmãos podem sentar. Que texto maravilhoso, né? Nesta noite eu quero trazer uma palavra, uma meditação para nós sobre a vida de Maria e a sua declaração. Muitos cristãos, na tentativa de combater a idolatria criada, gerada sobre Maria, criaram uma verdadeira antipatia, né, por esta mulher. Como que se ela tivesse culpa, né, de terem feito dela uma deusa, né, com poderes de interceder, de curar, mas ela não tem, né, culpa da idolatria que criaram sobre ela, né? Mas quando nós olhamos para a vida de Maria, nós vemos que ela foi uma serva de Deus, para mim, acima da média. Ela foi uma serva de Deus excepcional, né? Uma mulher que deixou para nós um grande exemplo de servir a Deus e aos seus propósitos, né? Ao receber a visita do anjo e ouvir a mensagem que lhe trazia, Maria fez uma declaração de peso: Eis aqui sua escrava. Essa declaração é uma declaração de peso. E então foi este o tema que eu dei para esta mensagem. A declaração de Maria: Eis aqui sua escrava. Então, nessa noite eu quero ver algumas condições para que nós possamos também dizer como disse Maria: Eis aqui sua escrava. Eis aqui sua serva. Literalmente, sua escrava.
Vamos dizer, irmãs? Eis aqui sua escrava. Vamos dizer todos nós agora juntos? Eis aqui seu escravo, né? Porque temos aqui os irmãos também cultuando ao Senhor. Então nós não vamos deixar eles fora dessa declaração, né? Amém, graças a Deus. Mas, então nós vamos ver algumas condições aqui. Maria, ao ser surpreendida pelo anjo, diz a palavra de Deus que ela ficou muito perturbada e pensativa no que significaria aquela saudação. Né? Maria está lá em sua casa, como se diz, de boa, né? Tranquila. De repente aparece um anjo do Senhor e aborda Maria, fazendo aquela saudação ali que nós lemos. E Maria ficou perturbada, ficou pensativa, né? O que significa esta saudação? Mas após ela ser tranquilizada pelo anjo, né, como nós lemos aqui, Maria voltou toda a sua atenção para a mensagem que ela recebia, pois sabia que vinha da parte de Deus, pois sabia que o anjo estava ali para lhe entregar uma mensagem que não vinha dele, né? Ele era o mensageiro, mas a mensagem não era dele. A mensagem que ele trazia era de Deus para a sua vida. Então, após passar, né, aquele momento de perturbação em sua mente, de distração na sua mente, de ficar pensativa, o que aquilo significava? Maria voltou toda a sua atenção para a mensagem que ela recebia, porque ela sabia que aquela mensagem vinha do Senhor. Né? O anjo, ele é um mensageiro, ele não é o autor da mensagem. Né? É igual nós, né? Hoje, Deus tem levantado seus pregadores, seus mensageiros, né? Tem enviado ao mundo seus mensageiros, mas a mensagem não é nossa. Né? Eu estou aqui nessa noite com uma mensagem para entregar para vocês, que Deus já ministrou no meu coração, mas eu não sou autora dessa mensagem, eu sou a mensageira. O que eu vou entregar, o que eu vou trazer para vocês nessa noite aqui, vem de Deus, vem da palavra de Deus. E então ela voltou toda a sua atenção naquele momento para a mensagem que ela recebia do Senhor. Nós vivemos, irmãos, em dias de tantas informações, tantas mensagens, tantas coisas chegando a frações de segundos em nossos ouvidos, que nós precisamos tomar cuidado para não perder o foco da mensagem de Deus para nós. Para não nos distrairmos com tanta informação que a gente recebe, toda hora, todo momento, todo minuto, todo segundo, está chegando informações para nós, mensagens para nós, de todos os tipos, de todas as formas. E nós precisamos cuidar para não nos distrair e perder a nossa atenção da mensagem que Deus tem para nós. Irmãos, as redes sociais, elas são uma bênção, né? Elas são ferramentas que servem para muitos fins, para nos abençoar de várias maneiras, para nós trabalharmos, para nós recebermos até mesmo as mensagens, as pregações que nós ouvimos. Mas as redes sociais, principalmente, né, o WhatsApp,
tem sido um vilão para nós, para nos distrair, para nos encher de tantas coisas que não nos edificam, que não trazem nada, que não acrescentem nada para nós. E nos distrai. E traz tanta informação, tantas coisas, tão rapidamente, que muitas vezes nós ficamos perdidos, nós nos distraímos. Nós não sabemos o que nós olhamos primeiro, a mensagem de quem que nós ouvimos primeiro, o áudio de quem que nós ouvimos primeiro, né? O louvor de quem, porque tem muito isso, né? Louvores e coisas parecidas, e de todos os tipos de mensagens chega para nós todos os dias. Chega para vocês também? Todos os dias. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos atentar para isso, para que tudo isso que chega aos nossos ouvidos não venha nos distrair, não venha fazer a gente perder o foco daquilo que realmente é palavra de Deus para nós e que nós precisamos nos encher dela. E que nós precisamos nos alimentar dela. Eu não estou aqui, irmãos, nesta noite para controlar a vida de vocês. Eu não estou aqui nessa noite para dizer o que vocês devem ouvir ou o que vocês não devem ouvir, que mensagem vocês devem abrir, que mensagem que vocês não devem abrir, o que vocês devem assistir na televisão de vocês, o que vocês não devem assistir. Mas eu estou aqui nessa noite para transmitir a palavra que Deus ministrou no meu coração, que nós precisamos ficar atentos para não nos distrair com tanta baboseira, com tanta coisa, com tantas coisas desnecessárias que chega para nós todos os dias e perdermos o canal, né? a fonte, o foco de ouvirmos, de nos enchermos da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Porque é muito fácil nós nos distrairmos. É muito fácil. Ao pensar na declaração de Maria, eu fiquei pensando, meu Deus, né, o que leva uma pessoa a fazer tal declaração? Maria ainda era muito jovem. Nós não sabemos a data do seu nascimento, mas estima-se que ela tenha nascido no ano 18 antes de Cristo. Então ela era muito jovem ainda. Então eu fiquei pensando, porque a declaração que Maria fez, ela disse: eis aqui, Senhor, a sua serva. Eis aqui, Senhor, a sua escrava. O que significa isso, irmãos? Declarar-se escravo do Senhor. O que significa isso, declarar-se escrava do Senhor? Sabe o que significa isso? É não viver mais para si mesmo. É viver para Deus. É viver completamente para Deus. Não é apenas declarar, não é apenas dizer: Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui a tua escrava. Não é uma declaração da boca para fora, mas é viver isso. É viver isso no dia a dia, na nossa vida diária, na nossa vida secular de todos os dias, de todos. É viver isso, irmãos.
eis aqui o teu servo, eis aqui o teu escravo, a tua escrava. O que nos leva a fazer uma declaração como esta e vivê-la? Né? Porque eu posso chegar aqui e exclamar diante do Senhor: Senhor, eis aqui a tua serva, a tua escrava. Mas viver realmente, né, como uma escrava do Senhor, como uma serva do Senhor, que não vive mais para si mesmo, mas que vive para Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora, nesse tempo, eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. É por isso que eu disse, irmãos, que essa declaração de Maria foi uma declaração de peso, porque é abrir mão de tudo, é abrir mão da sua vida, é abrir mão de todas as coisas para viver para o Senhor. Mas como Maria conseguiu fazer tal declaração e vivê-la? Porque ela se encheu da palavra que o anjo dizia. Ela se encheu da palavra de Deus. Maria recebia e cria em cada palavra que o anjo lhe falava, pois ela sabia que não vinha dele, mas de Deus. Mas de Deus. Precisamos nos encher de toda a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar de toda a palavra de Deus. E precisamos crer na palavra de Deus. Na palavra que Deus tem falado para nós. Em toda ela. Ninguém pense que conseguirá fazer tal declaração estando vazio da palavra do Senhor. Não conseguiremos, irmãos. Precisamos estar cheias da palavra do Senhor. Precisamos nos alimentar, precisamos ouvir, precisamos comer a palavra de Deus, precisamos nos alimentar dela de manhã, de meio-dia, de noite. Precisamos estar cheias até transbordar, para que nós possamos dizer: eis aqui, Senhor, a sua escrava. Porque se nós estivermos vazios da palavra de Deus, jamais conseguiremos fazer tal declaração. E Maria, ela recebia, ela se enchia. Quando o anjo foi falando para ela, que ela seria, né, mãe do Salvador, depois que passou o susto, que o anjo tranquilizou Maria, e ele começou a falar: não temas, achaste graça diante de Deus, eis que conceberá, darás à luz um filho, ele se chamará Jesus, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor seu Deus dará o seu trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Maria foi recebendo a palavra de Deus, e ela foi crendo nessa palavra, ela se encheu da palavra do Senhor. Como eu disse, ela sabia que aquela palavra vinha de Deus. Ela sabia que aquela palavra vinha do Senhor. E ela foi comendo,
ela foi se enchendo, ela foi recebendo aquela palavra e ela foi crendo no seu coração. É isso, irmãos, que nós precisamos, sabe? Nos encher da palavra de Deus, até não caber mais, se é que isso é possível, né? Até não caber mais, nós estamos cheios da mensagem de Deus. Então nós poderemos dizer, como disse Maria: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, a tua escrava, Senhor. Quando nós estivermos cheios da palavra do Senhor. Tiago escreveu: todo homem seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando diz aqui homem, está falando no sentido geral da palavra, homem e mulher, seja pronto para ouvir. Ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. É o alimento, é a luz para o nosso caminho. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Senhor. Nossos ouvidos devem estar sempre prontos para captar a mensagem de Deus, a palavra que o Senhor tem para nós. Todo o homem, toda mulher, seja pronto para ouvir a mensagem de Deus. Por mais que ela seja doída, por mais que muitas vezes ela torce, ela confronta os nossos pecados, a nossa natureza, por mais que nem que seja difícil muitas vezes ouvir a palavra de Deus, sejamos prontos para ouvir a palavra do Senhor, para que nós sejamos cheios. Nós nos enchemos ouvindo, recebendo, lendo, logicamente, a palavra do Senhor também, fazendo a nossa meditação, mas também ouvindo a palavra do Senhor para as nossas vidas. Toda a Escritura, né? O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Se nós fizermos o cálculo de tudo o que nós ouvimos, de tudo que chega nos nossos ouvidos, e nós dedicamos tempo para ouvir, quanto por cento disso é palavra de Deus? Quanto por cento disso é palavra de Deus para nós? Eu tentei fazer o cálculo, irmãos, de tudo que chega para mim durante um dia, né, de toda a informação, de tudo, eu tentei fazer o cálculo. E eu cheguei numa conclusão, que eu preciso ouvir mais a palavra de Deus. Que eu estou perdendo um pouco de tempo, sabe? Com coisas desnecessárias. Eu tenho procurado me policiar de uns tempos para cá. Eu tenho procurado me policiar e tentar dar mais prioridade às coisas de Deus. Mas eu cheguei nesta conclusão, que muito tempo que eu passo ouvindo coisas que não edificam, que vocês sabem, né, do que eu estou falando, coisas que não trazem crescimento, edificação nenhuma para nós.
E eu preciso passar mais tempo me enchendo da palavra de Deus. Se eu não tenho tempo de sentar muito para ler, eu posso ouvir, irmãos. Eu posso, além das mensagens que eu ouço na igreja, presencialmente, nos cultos, eu posso ouvir bons pregadores que estão disponíveis. Eu posso selecionar alguns, e enquanto eu faço o trabalho ali na minha casa, enquanto eu faço o almoço, eu coloco ali uma mensagem no carro. Às vezes eu não tenho muito tempo disponível para ficar sentada, me alimentando da palavra de Deus, mas eu tenho opções de ouvir. E muitas vezes eu não tenho priorizado e nem valorizado isso. E tenho ouvido outras coisas que não me enchem de Deus. Que não me enchem de Deus. E que eu poderia estar ouvindo uma mensagem, uma pregação, aprendendo da palavra de Deus. Porque é isso que nós precisamos. Nos encher da palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Amém? Então é isso, irmãos. Se nós quisermos fazer uma declaração de peso, como fez Maria, e vivê-la, a primeira condição é essa: é nos encher da palavra de Deus. É estar cheia da palavra do Senhor, receber ela e crer nela, que ela é a palavra de Deus para a minha vida. Só assim nós poderemos fazer tal declaração como fez Maria, é ouvindo tudo o que a palavra de Deus tem para mim. Então nós estaremos prontos para dizer: Senhor, eis aqui o teu escravo, eis aqui a tua escrava. Cumpra a tua vontade na minha vida. Porque se nós estivermos vazios da palavra de Deus, nunca estaremos prontos para dizer isso para o Senhor e realmente dizer e viver de todo o nosso coração. Amém? A segunda condição que eu quero falar aqui: colocar a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Ao ouvir a mensagem entregue pelo anjo, Maria simplesmente tem uma reação espetacular. Após o anjo explicar como seria, porque ela fez ali aquela pergunta: como será isso? Pois eu não tenho relacionamento com homem algum. Então o anjo do Senhor explica para ela como se daria aquele processo. E ele diz que para o Senhor, ele diz: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Naquele momento, Maria para a entrada de qualquer questionamento ou argumento diante da palavra do Senhor. Ela não questiona, ela não argumenta, não a palavra do anjo, mas a palavra de Deus. Maria, ela para, todo questionamento na sua mente. Ela poderia argumentar muitas coisas. Ela poderia dizer: mas eu estou noiva. Mas eu posso morrer apedrejada, porque os irmãos conhecem como que era naquela época, como que vai ficar a minha reputação diante da sociedade? Como que eu vou explicar isso? Quando as pessoas virem a minha barriga crescer, como que vai ser? E o meu noivo, como que eu vou dizer isso para ele?
ela poderia ter argumentado de várias maneiras, de várias formas, mas ela não questiona, ela não argumenta. Ela fez o que o apóstolo Paulo ensinou mais tarde. Ela pegou toda a sua vida, ela pegou todos os seus pensamentos, toda a sua vida, e ela leva cativa em obediência diante de Deus. Ela não fala nada, ela não questiona, ela não argumenta. Ela fez o que o apóstolo Paulo ensinou mais tarde. 2 Coríntios 2:5, que nós devemos levar todo o pensamento cativo e torná-lo obediente a Deus, a Cristo Jesus. Ela não questiona mais, ela não argumenta, né? Ela simplesmente, ela se rende em obediência e leva toda a sua vida diante de Deus. Depois de ouvir a mensagem, a palavra do Senhor, ela coloca a palavra de Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. Deus, Ele tem uma palavra para nós, para cada área da nossa vida. Deus, Ele tem uma palavra para nós. Mas a questão é, qual é a nossa reação diante desta palavra? Como nós reagimos diante da palavra de Deus? Será que nós argumentamos diante da palavra do Senhor? Será que nós questionamos diante da palavra de Deus? Diante daquilo que Deus, Ele tem nos orientado em sua palavra? Será que nós temos colocado a palavra de Deus acima de qualquer coisa em nossas vidas? Ou será que nós temos questionado e argumentado diante da palavra do Senhor? A palavra de Deus, ela tem uma orientação para nós em cada área das nossas vidas. Hoje, eu estava pensando na minha vida, nos leques que se abriram na minha vida. A nossa vida é só uma. Em qualquer lugar que nós formos, nós somos a escrava de Cristo. Mas se abrem vários leques nas nossas vidas. E hoje eu estava pensando sobre isso. Hoje eu sou esposa, hoje eu sou mãe, hoje eu sou filha, cuidadora da minha mãe, eu cuido da minha mãe, eu sou empresária, eu ajudo meu esposo na empresa, eu resolvo coisas relacionadas à empresa, eu estou trabalhando com vendas de produtos alimentícios. Tudo isso, Deus tem uma orientação para mim. Em todas essas áreas da minha vida, a palavra de Deus tem uma direção, tem uma orientação para mim. Mas como que eu reajo diante da palavra de Deus? Eu tenho colocado a palavra de Deus acima de tudo? Acima de qualquer coisa, em todas essas áreas da minha vida? Assim como vocês, né? A vida de vocês, também há vários leques que se abriram, vocês fazem isso, fazem aquilo, e são tantas coisas para fazer, e em todas essas coisas, seja no trabalho, seja no lar, aonde quer que vocês estejam, a palavra de Deus tem uma orientação para aquele determinado fim, sobre o seu trabalho, sobre o seu dinheiro, sobre tudo que você faz. A palavra de Deus tem uma orientação para você. Mas será que nós temos colocado a palavra de Deus acima de tudo? A palavra de Deus que é viva, eficaz.
acima de tudo em nossas vidas? Ou de vez em quando a gente dá umas argumentadas com Deus? Ah, Senhor, mas isso, né? Ah, Senhor, mas aquilo. E a palavra de Deus está ali nos ensinando. A palavra de Deus está ali nos orientando por onde nós devemos passar. Será que nós temos colocado a Bíblia, a palavra do Senhor, acima de tudo, de tudo, de tudo em nossas vidas? Ou nós temos questionado, ou nós temos argumentado diante da palavra do Senhor? O pastor Cleilson, ele tem ensinado bastante, em vários estudos, ele repetiu esta mesma frase, esta mesma coisa em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível para você, para nós. A palavra de Deus, ela está acima de tudo, ela tem pautado as nossas vidas em tudo. A palavra de Deus, ela deve ser colocada como como que é a expressão que o pastor usou para falar sobre isso? Um pedestal. Nós temos colocado a palavra de Deus como um pedestal nas nossas vidas, e dali, em tudo, em todas as coisas, nós temos pautado a nossa vida de acordo com aquilo que ela diz. Porque nós, o ser humano, é uma pessoa que gosta de argumentar, né? Ele sempre tem um argumento para tudo. E muitas vezes nós queremos fazer isso com a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos questionar com a palavra de Deus, mas ela deve estar acima de tudo em nossas vidas. Às vezes, a gente pensa, né, que a gente não argumenta com Deus a sua palavra, que a gente aceita tudo quietinha, que a gente não fala nada. Mas há tantas coisas que às vezes passam despercebida por nós. Por exemplo, irmãs, a Bíblia diz assim, que nós, mulheres, nós devemos ser submissas aos nossos esposos. Aí agora eu já tenho ouvido algumas mulheres falarem assim: ah, se ele me amasse como Cristo ama a igreja, eu seria submissa. Está vendo? Como que o ser humano é? Ah, mas daí é fácil, né? Já pensou ser submissa para um homem igualzinho Jesus? É fácil demais. Aí não tem desafio nenhum. Aí eu já ouvi várias vezes essa expressão. Aí a palavra do Senhor diz assim: você é o vaso mais fraco. Aí ele fala assim: ah, não, mas eu sou forte. Eu posso, eu consigo. Né? Eu não, imagina, eu não sou fraca não, eu sou forte mesmo. Eu não preciso dele, eu posso fazer isso, aquilo sozinha. Vocês estão vendo como que a nossa mente é? Não, eu não sou o vaso mais fraco não, eu sou forte também. Talvez aqui não tenha nenhuma irmã, mas eu sei que tem muitas, né, que já se lascaram fazendo as coisas sozinhas para não dar o braço a torcer, que precisa dele. Talvez aqui não tenha ninguém, né, que já fez isso. Não, eu não preciso dele não, vou mostrar para ele que eu dou conta sozinha e pronto. A Bíblia está falando, irmãos, que nós somos o vaso mais fraco. Por que a gente quer argumentar com a palavra de Deus? Mas eu vou falar, viu? Lá em casa eu aproveito bastante esse texto. Lá em casa eu aproveito bastante ele. Né? Tem vezes que eu peço as coisas para o Lorival, eu falo assim: Lorival, faz isso para mim.
Ah, estou cansado. Aí eu olho para ele e falo assim, imagina, se você, que é o vaso mais forte, está cansado, imagina eu que sou o vaso mais fraco. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Ele olha assim, aí não tem, né? Ele pega e vai fazer o que eu estou pedindo para ele, né? Então, irmãs, talvez a gente pense, não, mas eu não argumento com a palavra de Deus. Mas a nossa mente, ela é terrível. Né? O apóstolo Paulo escreveu que a nossa mente está em guerra constante. Que a nossa mente está guerreando constantemente. As irmãs estão rindo ali, eu acho que alguma já se lascou por aí sozinha, viu? Está testificando ali. Então, está vendo como que a nossa mente é? Aí a palavra do Senhor diz assim, mulheres, né, Pedro escrevendo, se ataviem como as santas mulheres do passado, né, com um espírito quieto, humilde, diante do Senhor. Aí ele fala assim, ah, não, pensa que eu sou de ferro, é? Pensa que eu tenho sangue de barata? Não, não tem, nós temos o sangue de Cristo. A palavra do Senhor está dizendo que nós devemos nos ataviar com o espírito manso, humilde, diante do Senhor, né? Lá dentro do coração, no incorruptível. Aí, a natureza pecaminosa, né? Não, está pensando o quê? Que eu sou de ferro, é? Não aguento isso não dou conta disso não. E a nossa mente é assim. A nossa mente argumenta contra a palavra de Deus o tempo inteiro. Né? O apóstolo Paulo escreveu que há uma guerra, que há uma luta constante. A nossa mente, ela está em guerra constante, porque no nosso espírito nós queremos servir a Deus, mas há uma lei, né? Uma lei dentro de nós que não quer, que é a lei do pecado. Que é a lei do pecado. Então, a gente quer fazer a coisa certa, mas quando a gente vê, a gente está fazendo a coisa errada. A gente está argumentando contra a palavra de Deus. Mas nós devemos, se nós quisermos estar à altura de Maria e fazer tal declaração, eis aqui a sua escrava, Senhor, nós devemos colocar a palavra de Deus acima de qualquer coisa em nossas vidas. Porque foi isso que Maria fez. Foi isso que ela declarou ali. Como diz aqui no versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Senhor, a sua palavra está acima de qualquer coisa na minha vida. Eu coloco a sua palavra acima de qualquer coisa na minha vida. Eu faço um pacto, né? Como o pastor Cleilson falou no estudo. Faço um pacto com a palavra de Deus, de a sua vida toda ser pautada por ela. Então, quando nós colocarmos a palavra de Deus acima de qualquer coisa, acima da nossa própria vida, acima dos nossos sonhos, acima da nossa vontade, acima do nosso próprio querer, então nós estaremos prontas, nós estaremos aptas para dizer, estou aqui, Senhor, faça em mim, cumpra em mim a sua vontade. Porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Esta semana, meditando nesta palavra, eu fiz uma experiência com o Senhor. É que a gente devia fazer isso, já devia ser a nossa prática mesmo, né? Mas eu falei, Senhor, essa semana eu quero me esforçar o máximo, Senhor, para que a Tua palavra esteja acima de tudo na minha vida. Irmãos, que semana foi essa?
porque a gente pensa que é fácil. Mas sabe, lá na correria do seu dia, nas situações que te envolvem, você se encontra ali envolvido e você, Senhor, o que a tua palavra tem para mim nesse momento? Qual é a sua orientação para mim nessa hora, nessa situação aqui? O que eu devo fazer, como eu devo agir, o que a tua palavra me diz nesse momento para eu fazer quando eu estiver envolvido em tal situação? Desde as menores coisas que acontecem nas nossas vidas até as maiores, você colocar a palavra de Deus e pautar a sua vida dentro da palavra de Deus. Sabe, na correria, no vucu-vucu do dia, e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você tem que centrar na palavra. O que a palavra de Deus orienta e colocar ela acima de tudo? Mesmo naquela hora que você está assim, sabe? Não é fácil. Isso já deveria ser, né? Uma prática sempre constante. Mas muitas vezes a gente se distrai. Mas eu quero deixar essa palavra para nós aqui nessa noite. Que a gente possa fazer como fez Maria. Ouvir a mensagem de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Se alimentar dela. Em todas as oportunidades que a gente tiver. Que for possível. Seja pela leitura, seja ouvindo, que nós possamos nos encher da palavra de Deus e crer que ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. E colocá-la acima de tudo, acima de qualquer coisa, para que nós possamos dizer ao Senhor que nós estamos aqui para ser usados. Como a Leandra cantou aqui, o Senhor é o nosso maior amor. Ele é o nosso maior amor, né? Faça também este compromisso com o Senhor. De pautar a sua vida, desde as pequenas às maiores decisões, pela palavra de Deus. Você vai ver que não é tão fácil. Mas que o Senhor nos concede a graça, né? Que Deus nos conceda essas duas condições indispensáveis. Ouvir a palavra e colocar ela acima de qualquer coisa em nossas vidas. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé e que você possa refletir nessa noite, né? Se você tem ouvido, se enchido da palavra de Deus. Se você tem argumentado diante da palavra do Senhor, da orientação divina para a sua vida. Peça perdão ao Senhor nessa noite. Nós não somos nada, nós não somos ninguém para argumentar ou questionar diante do Senhor a sua palavra, né? Que nós possamos pedir perdão ao Senhor pelas vezes, né, que diante da palavra dele nós tentamos nos desculpar, nós tentamos argumentar e que ele nos ajude a viver de tal forma que nós não vivamos mais para nós, mas que nós possamos viver para o Senhor. Amém?